Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Travel Journal. O que é, como se faz, como eu fiz o meu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like. E se você for novo ou nova por aqui, não esquece de dar uma olhadinha aqui no canal. Se você se entreter, se você gostar dos vídeos, não esquece de se inscrever, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, combinado? Então bora lá! Bom, então vamos começar dizendo o que é o Travel Journal, Tamara? Então, travel, de viagem, e journal, que significa diário de bordo. Então, é o seu diário de viagem, resumidamente. Bom, o diário de bordo, originalmente, era muito utilizado na navegação para detalhar, para relatar o que tinha acontecido durante aquela navegação, aquele dia. Então, eles colocavam datas, eles colocavam dados importantes, eles colocavam sobre o vento, sobre o que aconteceu, se teve algum problema no motor, se teve algum problema em alguma parte do navio. E ele era sempre muito detalhado, né? Então, aquele diário de bordo, ele ia colocar tudo o que aconteceu durante aquele dia. E não só com o navio, mas também com tripulação, testes, atividades, indagações, enfim, tudo era muito bem detalhado no diário de bordo. Na verdade, eu acredito que isso ainda seja utilizado, não tenho certeza, mas originalmente era dessa forma que se utilizava o diário de bordo. E com o passar do tempo, o diário de bordo começou a ser utilizado em outras áreas. Então, o diário de bordo, por exemplo, ele pode ser utilizado para estudos. Então, você vai relatar o que você fez, o que você estudou, quais os testes você realizou, quais as atividades você realizou naquele dia, ou, de repente, planejamento dos próximos dias. Então, isso pode ser utilizado em diversas outras áreas. Então, como eu citei, na área do estudo e também na área de viagem. E primeiro de tudo, o Travel Journal, ele tem que ser... E primeiro de tudo, o Travel Journal... Meu Deus! E primeiro de tudo, o Travel Journal precisa ser funcional. Então, ali dentro é necessário, na verdade é o mais indicado, que você tenha todas as informações da sua viagem e que elas sejam de fato necessárias e utilizadas durante o seu percurso, durante a sua viagem. Então, lá você pode utilizar para colocar informações, então, por exemplo, número de sua passagem, checklist de coisas que você precisa fazer, os seus sentimentos, as suas expectativas e até os roteiros ou lugares que você gostaria de visitar. E aí, assim, gente, não tem muito uma regra para o Travel Journal, tá? Ele pode ser utilizado, como eu falei, como um diário, então, como o de fato é um journal, né, um diário de bordo. Então, você pode utilizar ele como um diário, colocando os seus sentimentos, como eu falei, as suas experiências, ou começar antes da viagem, colocando as suas expectativas, os seus roteiros, os seus pontos de interesse. Ou ele pode ser somente um local onde você vai colecionar momentos, os pontos altos da sua viagem. Então não tem muita regra, não tem muita coisa que realmente, não, tem que ser dessa forma. Vai do que você sentir, do que você tiver disponibilidade de fazer, do que você tiver vontade de fazer. Mas basicamente é isso. Tem pessoas que começam antes da viagem, né, colocando ali as suas expectativas, os seus roteiros, e tem pessoas que fazem durante ou depois, não tem regra. Mas basicamente ele é um diário onde você vai colocar ali as suas experiências, as suas expectativas, os seus sentimentos, os pontos altos da sua viagem, enfim. Sinta-se livre de fazer do seu jeitinho, porque é isso que caracteriza o Travel Journal, você fazer do seu jeitinho, com a sua experiência, com o seu sentimento e com a sua vontade de caprichar ali, mas aqui vão algumas dicas de como você pode fazer, de como mais ou menos ele pode funcionar. E aí, de qualquer forma, independente de como que você vai fazer esse diário, eu sempre indico deixar uma página em branco para cada uma das viagens que você fizer, relatando como aquela viagem, como aquela experiência mudou a sua forma de ver o mundo. Porque é muito bacana que a gente nunca volta igual de uma mesma viagem, a gente sempre
volta com um sentimento diferente, com novos planos ou com uma visão de mundo totalmente diferente. Às vezes também a gente vai para um local achando que é de uma forma e chega lá, a gente conhece tantas outras coisas que nos provam que a gente estava errado ou que de repente a gente só estava vendo uma parte daquela experiência. Então eu sempre recomendo deixar uma página em cada uma das viagens para que você possa expressar aí como que foi, como que aquela viagem mudou a sua visão de mundo. Bom, e além, né, dessa questão de relatar a sua experiência, então seja você começando antes, seja você fazendo durante a viagem, ou você queira só no final fazer, independente da sua forma, eu sempre recomendo você juntar coisas, né, da sua viagem para que você possa incrementar o seu travel journal. Então, o que seriam essas coisas? Ingressos de cinema, ticket da passagem, de repente algum tour que você fez, que você tem um ingresso, guarda o ingresso, ou algum, sei lá, sorvete que você tomou diferente, guarda o papel, guarda a embalagem, uma bala, um chocolate, enfim, qualquer coisa que possa te lembrar. Vamos supor que você tenha feito sei lá, uma caminhada, guarda uma folha daquela caminhada ou algo interessante, algo peculiar, algo que vai te fazer lembrar, trazer aquele sentimento quando você olhar o seu travel journal e lembrar e ver e falar, putz, eu lembro desse dia, eu lembro que eu comi esse prato, eu lembro que eu fiz tal atividade. Então, tudo que você puder guardar desse tipo de coisa, guarde para você colar lá no seu travel journal. Eu particularmente gosto de colocar tudo que eu puder guardar, tudo que eu puder colocar, eu coloco, inclusive experiências inesperadas. Então, eu já disse algumas vezes aqui, e inclusive também já disse várias vezes lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é @tamaraalmeida, tudo junto, como eu gosto de fazer um planejamento de viagem, tanto em questão de custos, quanto questão de roteiro, lugares que eu quero viajar. Então, eu acabo não colocando essas expectativas, esses roteiros dentro do meu travel journal. Mas eu tenho uma planilha onde eu coloco todos os lugares e possíveis roteiros que eu queira fazer em cada um dos dias da minha viagem. E aí, por mais que a gente faça esse roteiro, que a gente pesquise, que a gente vá atrás, sempre acontecem experiências inesperadas, às vezes coisas que a gente não acha nos sites, no Google, na internet, nos livros de viagem, enfim. Então, é bacana, porque às vezes a gente cruza uma rua que tem, de repente, uma sorveteria, ou a gente cruza um lugar que a gente não esperava, ou a gente se perde e sai num lugar super bacana, não estava no roteiro. Então, eu gosto muito de guardar essas recordações, desde papel de bala até, enfim, fotos, tudo que eu puder, para também relatar essas experiências inesperadas, porque por mais que às vezes a gente programe, como eu falei, nem sempre sai como a gente planejou, e é bom também pra gente poder viver e vivenciar um pouquinho mais aquela experiência, aquele lugar, né? E aí é bom também anotar alguns restaurantes ou algum lugar que você foi. Coloca um endereço, coloca como que foi que você chegou lá, ou a sua experiência, faz um mapinha, desenha, faz alguma coisa, sabe? Porque muitas das vezes a gente se recorda do lugar, a gente se recorda da experiência, mas passado algum tempo a gente esquece onde era aquela experiência, a gente esquece qual que é o endereço. Até de repente, se você for indicar para um amigo, uma amiga, é bacana também vocês darem essa anotadinha, porque faz toda a diferença real. Eu tenho algumas coisas que marcaram muito minha vida, então, por exemplo, a viagem para Nova York que eu fiz em 2018, que eu basicamente lembro de tudo, mas com certeza tem coisa que eu não vou lembrar. Então, meu restaurante preferido, eu vou lembrar do nome, eu vou lembrar onde fica, mas e as outras experiências que eu tive, sabe? Então, deem essa anotadinha, se aquela experiência foi inesperada, se aquela experiência foi boa, anota. Então, vamos lá. Vou dar algumas dicas de como iniciar de fato o seu travel journal. E depois eu vou mostrar algumas cenas de como eu fiz o meu, tá bom? Se você decidir iniciar o travel journal antes da sua viagem, então coloque informações cruciais para você. Então, número de voo, número de passagem, endereço do hotel, enfim, se você tem um seguro, coloque lá também as informações do seguro, telefones importantes caso você precise de alguma emergência. Então, informações cruciais para sua viagem. E claro, se você quiser colocar ali as suas listas, né, seu checklist de lugares que você quer conhecer, também pode colocar. E não se limite apenas a isso. Como você vai começar o seu travel journal antes?
coloque suas expectativas, o que você imagina daquele lugar, como que tá a sua ansiedade para chegar ali. Então, não se limite só a endereços e telefones. Coloque também as suas expectativas, o que você está sentindo em relação a visitar aqueles locais, a estar naquela viagem, ou o que aquela viagem representa para você. Vai ser muito bacana depois você comparar se você superou aquela expectativa, porque muitas das vezes a gente tem um sentimento antes da viagem e ele acaba se perdendo, né, no decorrer da viagem. Então anote ele se você for começar o seu travel journal antes, para que você possa, enfim, comparar. Tipo, nossa, isso superou minhas expectativas, ou nossa, eu esperei muito por esse local e não era exatamente o que eu pensava, combinado? Como eu falei, no meu caso, eu não anotei esses sentimentos, eu anotei somente os sentimentos que eu senti na hora e depois, porque eu gosto realmente de que meu travel journal seja bem caprichadinho, assim, sabe? Então, não que a pessoa que comece antes não seja, mas eu acho que exige muito mais tempo pra fazer. Então, eu gosto normalmente de fazer durante e depois da viagem. Então, essa parte eu não tive muito, mas depois eu fiquei pensando e eu recomendo que, se você puder, faça isso também. Bom, e aí se você for fazer durante, você vai colecionando coisas daquele dia e aí fica realmente uma coisa mais diária ou talvez semanal, mas fique à vontade. Ou você faz depois, ou você faz tudo, enfim, não tem regra, como eu disse no começo. E aí, como que você vai fazer esse caderno? Você vai comprar? Você vai personalizar? Então, vamos lá como de fato você fazer a parte manual do seu caderno, do seu travel journal. Bom, se você gosta, como eu, de personalizar tudo, ou você gosta de fazer tudo desde o início, eu recomendo que você compre um caderno mais cru, um caderno de repente que você consiga desenhar na capa e, de preferência, minha indicação, tá bom? Fique à vontade aí se você quiser fazer de outra forma. Eu indico que vocês comprem cadernos crus, né? Cadernos mais simples, né? Em que você pode, de repente, desenhar a caneta ou a canetinha na capa e dentro seja sem pauta ou pontilhado. Por que eu digo isso? Porque eu sinto que as linhas limitam um pouco a nossa criatividade. Então, se você não tem nada, você não tem pauta nenhuma, ou se você tem o pontilhado ele não limita, ele não polui também a imagem, né, quando você terminar de fazer o seu travel journal, e ele ajuda também se você for fazer lettering, que é aquele desenho de letras, você consegue utilizar os pontos, né, até para te auxiliar a questão de proporção, enfim. Então, essa é a minha dica inicial. Compre um caderno cru, né? Então, que você consiga... Tem aqueles cadernos com a capa, ela é de papel reciclável, então é bem bacana para você desenhar. Ou você também compra um outro que, de repente, você personalize com colagem a capa. Mas dentro, o principal é não ser pautado ou ser pontilhado, é a minha indicação. Um item coringa também que é importante vocês terem, além de canetinhas, tesoura, cola, régua, enfim, é aquele item que a gente chama de washi tapes, que são aquelas fitas coloridas. Basicamente é um durex ou uma dupla face que ela é colorida, então deixa o seu caderno muito mais bacana, muito mais bonitinho. Eu comecei o meu sem as washi tapes, tá bom? Só com canetinha, marca-texto e caneta. E não tem problema nenhum. E cola, né? Não tem problema nenhum, tá? Mas é um item bacana aí pra fazer uma diferenciada. Às vezes, por exemplo, se você tem uma folha ou uma flor, você consegue colocar aquela fita ali pra grudar a flor sem precisar colocar cola. Ou se você, de repente, tem algo que você... uma foto que, de repente, você queira futuramente usar, enfim, você consegue colocar e não colar. Mas é um item bacana pra se ter. E, apesar de eu falar da régua, eu não usei muito a régua, porque eu acho que ela limita muito a nossa liberdade. Tudo que limita a nossa liberdade, a nossa criatividade, eu não curto muito, tá? Eu acho que é muito mais bacana quando você faz ali a mão, claro, com todo o capricho do mundo, mas que você faz mais livre, porque eu acho que fica muito mais pessoal. Não fica aquela coisa, sabe? Então, essa é a minha dica, mas claro, sintam-se à vontade para fazer da forma que melhor se encaixa para vocês. E aí, é claro que no final das contas, a mistura de uso desses materiais, então caneta, lápis, desenhos, mapas, as suas colagens, as fitas, enfim, faz com que o conjunto fique uma composição muito única, muito personalizada, muito pessoal, e é isso que a gente quer trazer pro Travel Journal.
E pra capa, o que vocês podem fazer é, de repente, pegar um mapa mundi e colar na capa. Então, vamos supor que você não achou uma capa que você consiga desenhar. Pode pegar uma capa normal e aí você pode colar, por exemplo, com contact que você queira, porque hoje em dia contact não é só transparente, a gente tem vários desenhos em contact, que é aquela fita adesiva, né, que normalmente a gente colocava no caderno da escola. E também, se você não tiver, até porque contact é uma coisa um pouco mais cara, você pode pegar, por exemplo, mapa mundi de algum atlas antigo que você tem em casa, ou até aqueles mapa mundi que a gente compra na banca de jornal. Gente, existe banca de jornal ainda, que você compra por, sei lá, R$1, qualquer coisa assim, e aí você cola na capa também. É uma possibilidade. Ou, se você quiser e tiver a possibilidade de desenhar nessa capa, você pode fazer jogos de desenhos e letras e sentimentos, enfim, você personalizar a sua capa. No meu caso, eu comprei um travel journal lá em Los Angeles, eu vou deixar o link aqui do vlog do dia que eu comprei o travel journal, porque eu gostei muito, era aquela capa, tipo, aquele tecido cru assim, sabe? Eu mostrei certinho, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo também mais pra frente. Então, como eu já comecei ele, então eu não tive que personalizar, mas super dá pra personalizar a capa também, tá? É que eu gosto mais de uma capa limpa, e aí dentro todas as informações que eu puder. Uma dica bem bacana também, que eu acabei de lembrar, dentro do travel journal, ou até na capa, se você quiser, é fazer desenhos, né? Então, fazer desenho de looks, fazer desenho dos prédios que você visitou, fazer desenhos de mapa. Eu acho que além de a gente colocar textos e tudo que a gente puder colar, eu acho bacana também dar essa personalizada, porque você dá um toque da sua visão de como que tá, como que é aquele local, tá bom? Agora eu vou deixar algumas cenas do meu processo de criação do travel journal. Algumas cenas eu vou deixar meio corrida porque eu gravei em alguns dias. Ele ainda não foi finalizado, tem algumas viagens ainda pra colocar. E ele tá bem cruzinho assim, sabe? Porque eu acho que a criatividade vai vindo conforme você vai fazendo, você vai lembrando. Então ele ainda tá um pouco cru. Não tem tantos desenhos quanto eu gostaria, mas eu vou desenhar, entendeu? Eu vou me propor. Eu comprei alguns materiais que ainda não chegaram, então lápis de cor e algumas outras coisas, fitas coloridas, pra deixar ele um pouco mais vivo. Mas eu vou colocar aqui o meu primeiro processo aí de criação, porque eu finalmente comecei meu travel journal. Então eu espero que vocês gostem muito, combinado? Gente, então tá aqui o meu travel journal. Ó, gente, já coloquei mais algumas coisas aqui.